Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro mais uma edição do programa Estúdio Aberto, programa que traz as notícias aqui da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo, né? Sempre tendo como base as informações do nosso portal JP News, que é um dos veículos do Grupo Progresso de Comunicação, né? Atualização permanente, estamos sempre atrás das notícias e agora estamos entrando no ar com o programa Estúdio Aberto, com a participação sempre nas quintas-feiras do João Batista Teixeira, que está aqui, vai sentar ao meu lado. Tudo bem? Tudo bem, Teixeira? Bom dia a todos, Adriano, bom dia. Aqui, sabe que, de certa forma, eu vou te dizer uma coisa, isso agrada mais a mim do que a ti. Eu gosto um pouco do improviso também. Certo. Chegando aqui na última hora com um cafezinho, está tudo em paz. Né? Maravilha. Bom, Teixeira, ontem à noite, na quarta-feira à noite, aconteceu na Escola Beato Roque, em Pareci Novo, mais uma audiência pública, aí promovida pela ENG Plus, do Governo do Estado, e o Comitê CAI, e mais uma vez foi apresentado as questões que envolvem as condições para minimizar as cheias, né? E segundo o relato da nossa repórter Clarice Almeida, que esteve lá, mais uma vez se tratou do DIC, né, que seria a solução para Pareci Novo e São Sebastião do Caí, sendo o canal extravasor a solução para Montenegro em harmonia. E houve uma grita geral, as pessoas não querem de forma nenhuma o DIC, Teixeira. Ah, que interessante, Adriano, né? Sabe que eu estava muito curioso, nós ontem nos estendemos por trabalho, viajamos ontem, chegamos tarde de volta, né? Não tarde demais a ponto de tu não poder ver o jogo, tu assistisse o jogo? Sim. Sorriso amarelo aqui, isso, né, bem amarelo. Mas enfim, nós chegamos bem tarde, graças a Deus trabalhando, e não sabia ainda do que ia acontecer, né, Adriano? Lá no Pareci Novo, né? Essa grita era esperada, né? Eu não sei se tu tens informações, se o ex-prefeito Oregino participou. Foi o último a se manifestar. É. Totalmente contrário. Outras pessoas se manifestaram também contra a possibilidade do DIC, né? Estamos aí diante de uma situação complicada, né? Bastante complicada. Porque as pessoas, até porque, aqui com todo respeito aos que se manifestaram, eu não me fiz presente, mas com todo respeito, na verdade, há muitos leigos nisso, né, Adriano? E vencer os leigos aí vai ser uma tarefa complicada. Né? Mas além de vencer ou não os leigos, há também que respeitar as circunstâncias. Né? Eu vou dizer uma boa. Desculpa, pode falar, Dani. É que, na verdade, a decisão será das comunidades e não da ENG Plus, né? Exatamente. A ENG Plus está apontando, né? A ENG Plus faz o papel de engenheiros. Né? Exatamente, técnico, né? Exatamente. Eu acho que. E eu, como engenheiro, me sinto muito à vontade. Aqui está a questão. O que você quer fazer? Como tu chegasse para alguém que está devendo dinheiro, Adriano, e tu disse para a pessoa, olha, você tem várias opções, mas não pagar. Isso. A outra é pagar com juro tal, a outra é pagar em 30 vezes, em 60, né? Agora, a quem cabe a decisão? Quem paga, né? Tu pode botar um economista-chefe do Banco Mundial explicando para esse devedor todas as opções e o camarada pode simplesmente dar de ombros e dizer, olha, não pago, né? Não vou pagar, não tem, e acabou a novela, né? Claro. Da mesma forma, a questão das cheias no Rio Caí não é muito diferente. A ENG Plus, e volto a dizer aqui, já manifestei, até aqui só tenho elogios para essa empresa, me parece seríssima, né, e competente. Agora, se o pessoal do Pareci Novo disser, não, DIC, então a resposta da ENG Plus, do Comitê CAI e de todos nós será, então as enchentes prosseguirão, né? Boa sorte para o futuro e sem as suas peças, né? Preparem cordas. Né? Sim. Preparem cordas. Né? Aqui não é deboche, mas é a realidade, né, Adriano? É mais ou menos assim. Vou brincar um pouquinho aqui para a gente, porque também o rito faz parte da vida, né? Claro. É mais ou menos como fazer um arroz. Há quem gosta de arroz queimado. Eu me habituei a gostar daquele arroz queimado em fundo de panela, né? Mas há quem deteste. Então, no fundo, é assim, olha, existe lá um sujeito que faz o arroz queimado. Vai parar de queimar o arroz ou vai continuar queimando o arroz? É uma decisão. Aliás, isso não diz respeito apenas ao Pareci Novo, né? Porém, há um detalhezinho aí que é um complicador, que é o seguinte: todas as obras, porque as comunidades decidirão, independentemente, é o que se supõe, né? Vai ter DIC no Pareci Novo? Não vai ter. Então tá bem. Mas vai ter DIC em São Sebastião do Caí? A comunidade diz sim, né? E aí? Quer dizer, José, é verdade, qual é o efeito que isso trará em cima do Pareci Novo, né? Portanto, olha, nós temos aí um balaio de gatos armado, né? E aquela obra que parece que tem a maior chance de ser realizada, portanto, acaba sendo o corta-rio aqui de Montenegro, claro, por várias razões. Primeiro, porque é a mais barata, né?
E isso significa que é mais fácil de obter esse recurso. Segundo, que ela traz benefícios ainda que modestos para todos os municípios, demais municípios. Então, Montenegro, olha, se tivesse que dar um pontapé agora, sem ser precipitado, nós fazemos parte do Comitê CAI, não falo aqui como membro do Comitê CAI, mas como comentarista do Estúdio Aberto. Nesse momento, né, o placar aponta para o Corta-Rio aí, boa chance, tomara, né? Porque realmente haverá de mitigar, e esse pequeno reflexo, porque quando a gente fala em 5 centímetros, Adriano, em 10 centímetros, as pessoas imaginam, mas isso não é nada, né? Não, isso significa muita coisa, né? São milhões de litros de água, a mais ou a menos, né? E quem sabe, dependendo da circunstância, uma experiência bem sucedida, fazer tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, acho difícil, né? Até pelos contras que vão acontecer. Então, de repente, faz uma, mostra um grande resultado, e aí os demais se entusiasmam. Quem sabe? Muito bem, Teixeira, são 11h39 para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Destaque do Jornal Progresso desse final de semana, uma entrevista com Ionise Machado Schiller, ex-primeira-dama do município de Montenegro, esposa do ex-prefeito já falecido Adolfo Schiller Neto, onde ela, Teixeira, traz algumas informações interessantes, né, do passado de Montenegro, da participação de seus filhos na área esportiva do município. E também ela traz um dado interessante que até então não havia sido colocado em nenhum veículo de comunicação: a amargura dela em relação ao falecimento do esposo, e em função do que aconteceu na época em que ele esteve em Brasília, né, junto com o ministro da Educação, Carlos Alberto Chiarelli, convidado pelo Chiarelli. Schiller era prefeito de Montenegro na época e foi convidado pelo Chiarelli para assumir uma função em nível federal em Brasília. Ele acabou aceitando, e houve um problema com o ministro Chiarelli, né, em questão de prestação de contas, que acabou respingando no Adolfo Schiller Neto, e segundo ela, esse foi um dos motivos também que deixou o marido doente, Teixeira. Bem, Adriano, eu vou começar por onde devo, né? A dona Ionise é uma pessoa que eu admiro há décadas, né? Claro. Eu a conheço desde que nasci, né? E gosto muito da família dela, dos filhos todos, né? E com o esposo tive pouco contato, mas ela sempre foi, falando especificamente dela, ela sempre teve uma marca registrada: o sorriso, a simpatia, verdade, né? Uma Incrível pessoa isso. espetacular, e eu me enchi de satisfação quando vi a tua entrevista, tive o prazer de assistir na íntegra, né? Portanto, me sinto bem à vontade para comentar algumas coisas, e os parabéns para ti e para ela, desnecessários, porque é uma pessoa livre de vaidades e espetacular, realmente uma simpatia, e ela fará isso até o fim da sua vida, ela não conseguirá ser diferente. Uma pessoa maravilhosa, eu admiro muito. Quanto ao esposo dela, o Dr. Adolfo Schiller Neto, eu só tenho a dizer o seguinte, Adriano: me parece que foi um homem correto, né? Me parece que um homem competente, com uma estatura que nós não temos com grande frequência mais na nossa cidade, no nosso vale, né? Ele foi diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele foi diretor da Antártica, ele dirigiu o polo petroquímico, né? Então, uma pessoa com uma experiência vasta e cuja carreira, cujo currículo teria sido, digamos assim, maculado por essa circunstância. E ela, com muita propriedade, ela diz: eu não conheço a vida pessoal das pessoas, mas eu acredito nela profundamente. Ela diz: e nós o que temos? Ou seja, como quem disse, se ele fosse um homem desonesto, né, nós seríamos pessoas ricas hoje, e não são. Então, são aquelas injustiças, Adriano, que se cometem, e ele amargurado. Se ela se diz amargurada, imagina ele, né? Ela, inclusive, sugere que a doença tenha sido, digamos assim, causada ou tenha vindo à tona, né? Às vezes existe um potencial genético que é despertado, né? Está lá adormecido e é despertado por uma tristeza, uma amargura. Então fica aqui a nota triste é esta, né? De um homem que sofreu muito no final, né? E era competente e era respeitado pelos seus pares, né? E no momento, Adriano, em que nós tínhamos isso aí, o pessoal não admite, né? O pessoal que costuma dizer, aqui em Montenegro tem uma coisa, eu acho que é bom a gente tocar nesse tema, né? Existe uma coisa aqui muito naquela base: quebrou a panelinha, né? A direita, né? A direita, sempre aquelas coisas da direita. É como se a direita fosse a sucursal do inferno, né? Então a direita, isso é maniqueísmo, né? Isso é uma coisa que Santo Agostinho lá atrás mergulhou nessa pataquada, e os maniqueus foram depois, digamos assim, combatidos pelo próprio Santo Agostinho. Então essa história diz isso: não, existe o bem e o mal, né? Existe a direita,
que é o mal, e o bem, que é a esquerda, me perdoem todos que nos assistem, isto é uma besteira. Porque corruptos há em todas as denominações políticas e em todas as tendências, né? Assim como incompetentes também sobram, ou vicejam, ou pululam em todas elas, em todas essas manifestações da vida humana, né? Em todas as profissões, em todos os recantos aí do país e do mundo, né? Bem, dito isso, eu faria a seguinte consideração. O pessoal quer pedir porque a direita, acho isso um discurso infantil, ultrapassado, né? Tolo, que não pode enganar mais muita gente, né? O que existe, na verdade, são pessoas competentes ou não. Quem é competente para dirigir o município, Adriano? Precisa ter gabarito para isso, né? Precisa ter tirocínio, gabarito. As pessoas têm essa competência ou não? Não interessa se é um de esquerda ou de direita. Não, porque esse aqui leva o programa mais para lá, mais para cá. Então, alternância política. Bota a hora um, bota a hora outro, né? Como lá nos Estados Unidos, eu não gosto muito de tomar o exemplo americano, porque não admiro não sou Alex Tocqueville, fica admirando aí a democracia americana, mas existe uma alternância. Ora é um republicano, daqui a pouco é um democrata. E nenhum, tanto quanto se vê, demoniza o outro, né? Não é essa história. Aliás, quando vencido, terminado o pleito, eles se abraçam. Ainda que, claro, o sujeito que perde não gosta, né? Todo partido não gosta, mas eles, mais uma vez, falam que eles retomam a unidade do país, né? Por isso que as eleições têm que acabar. Você tem data, tem dia, né? Tem mês, dia e hora para começar e para acabar a eleição. Apurou. Quem venceu tem que ser apoiado. Aqui é o contrário. No dia seguinte, uma oposição, né? Que já começa a trabalhar. Não é assim, né? A gente já começa a tentar achar defeito, pelo em ovo, né? Para começar, aliás, se falar em pelo em ovo aqui, ninguém tem muita razão para elogiar a administração do que nós temos do Paulo Azeredo. Mas também que o pessoal anda tentando descobrir pelo em ovo, anda, né? E o município está estacionado. Então, a homenagem que deveria ser feita a homens capazes, como foram Adolfo Schiller Neto, como foram Roberto Ataíde Cardona, gente que talvez tenha feito mais pelo município, mais pela sociedade, do que os tantos que andam por aí hoje, né? E que ficam levantando o dedo e acusando. Houve, com certeza, um decréscimo de nível das pessoas. As pessoas hoje, nos cargos dirigentes, nos executivos, em geral, o nível caiu. Isso eu posso testemunhar como menino, né? Que passado dos 50 anos, que viu uns e tantos, né? Acho que a gente tem que retomar, e que bela oportunidade tu tivesse, Adriano, de certa forma, recuperar essa história, né? E eu deixo aqui um abração para a dona Eunice e para a sua família, que eu admiro desde muito tempo. Muito bem, Teixeira, agora são 11h46 para quem ouve a gente ao vivo. O Jornal Progresso dessa semana traz também um depoimento do nosso pesquisador Ernesto Lauer, nosso colaborador no Grupo Progresso de Comunicação aqui na RPM Rádio, no estúdio aberto das quartas-feiras, também como articulista da página 3 do jornal. Ele faz aí uma referência à pessoa que deu origem ao Lar do Menor, vai ser tema do Jornal Progresso dessa semana, né? E como é importante as pessoas, né, Teixeira, fazer uma referência a quem lá atrás ajudou a construir alguma coisa, como foi a dona Rita Ferraz, no caso do Lar do Menor. E o Ernesto Lauro faz aí um trabalho informando como é que tudo começou, o trabalho que ela e o esposo tiveram de arrecadar fundos, e ele mesmo, o esposo, assentava os tijolos. Então, como é bonito as pessoas que têm a oportunidade de homenagear a quem iniciou um trabalho, né, Teixeira? Sabe, Adriano, isso é muito raro, né? Os beneméritos e os santos, dos quais a humanidade precisa demais, né? Porque no geral, a nossa mediocridade, ela não é estimulante, ela não abre o farol da esperança, né? Os homens que descortinam a esperança são os santos, são os beneméritos, são aqueles que vão muito além da preocupação consigo mesmos, né? Aqueles que nos preocupam só com o seu carro novo, com a sua conta bancária, com a sua casa maravilhosa, com as festas que dão, né? Com o dinheiro, com o poder que possuem. Santos e beneméritos estão muito além disto, né? E a humanidade em geral, muito aquém deles, né? Portanto, parabéns mais uma vez, Adriano, por essa iniciativa, porque esse casal, eu escutei quando menino também, gente abnegada, gente que teve um sonho, gente que enxergou. Aliás, fica aqui um convite, eu comentava contigo ontem, nós viajávamos, e eu te dizia, e escrevi um texto ontem mesmo, antes de viajarmos, eu escrevi um texto,
em que eu, agora eu posso revelar, porque eu não gosto de falar nada que eu não escrevi ainda, porque corta a motivação, né? Mas agora já está escrito. Eu sugiro, sugestão que não será aceita, mas as pessoas deveriam visitar presídios e orfanatos. Ou, hoje não se fala mais orfanatos, se fala em casas de abrigo e coisa e tal. Porque antigamente as crianças abandonadas tinham os pais, haviam perdido pai e mãe, né? Hoje em dia, as abandonadas têm pais vivos. É triste demais a nossa sociedade. Então, quando a gente fala que a sociedade empobreceu, alguém pode dizer, mas esse cara é um conservador, né? Aquelas coisas que, aquela adjetivação safada que pega, né? Esse cara é um conservador, esse cara é um moralista. Caiu sim, caiu. Nós nunca tivemos tanta gente abandonada nas ruas, tanta gente drogada nas ruas, tanta gente sem esperança, né? Caiu, lamento, né? Apesar das estatísticas de cá e de lá, que são muito mentirosas ou facciosas, né? Ou lidas segundo o interesse de quem as paga, ou de quem as patrocina, ou de quem as requer, infelizmente caiu. E isto vale também para essa questão aí da sociedade. Quem hoje em dia se habilitaria, que casal, Adriano, se habilitaria a constituir, no final da sua vida, a se entregar de corpo e alma numa atitude como esta, né? Juntando dinheiro, próprio dinheiro, para construir algo para os filhos que não serão seus. É gente que se santifica em vida, né? Não estou beatificando ninguém, mas estou dizendo que ali há sim um germe de santidade, né? Sem dúvida, né? É claro que ali, nessas pessoas, havia uma luz divina, né? Uma luz espiritual, uma luz que as pessoas, olha, é gente superior, é gente acima da média, né? E isto faz, Adriano, com que a gente se volte, e esse é uma das obrigações do Grupo Progresso de Comunicação, é exaltar essa gente, né? Todos aqueles que têm valor, talento, mas sempre buscando os verdadeiros valores, né? E não aqueles que, os valores da conta, ou da projeção, ou da vaidade, né? Esses contam pouco, esses passam, né? Quantos vaidosos já desfilaram na nossa vida, na nossa frente, na sociedade, nos clubes, né? Nas associações, e quantas vezes nós mesmos fomos vaidosos, né? E quantas vezes fomos punidos por isso? Tudo isso é bobagem, tudo isso é besteira. O que importa é o que fica, é o amor, né? É a construção, é a doação. Parabéns para esse casal, dos quais não lembro, né? O casal do qual não lembro, mas eu conheço um pouco da história, e o Ernesto aí, nosso parceiro aqui no grupo, aliás, o Ernesto é a enciclopédia, né? O Jornal Progresso, o Grupo Progresso de Comunicação, digo a todos aqui, tem uma enciclopédia. Não é a Larousse, não é a Mirador, não é a Britânica, chama-se Ernesto Lauer. Bom, e graças a esse trabalho do Ernesto Lauer, com base nas edições passadas, digitalizadas do Jornal Progresso, nós estamos publicando nessa semana aí um anúncio que foi feito de rádio-teatro no Jornal Progresso, da década de 70, onde Roberto Cardona, José Carlos Schwartz e outros tantos encenavam, né, um rádio-teatro aqui no município de Montenegro, na ZYY8, antiga Rádio Montenegro, né? Então, graças a esse trabalho do Lauer e o trabalho de digitalização do nosso Jornal Progresso, que é possível a gente mostrar na nossa roda do tempo, Teixeira. Que espetáculo, né? Isso aí só nos enche de satisfação, né? Gente que deu grande contribuição, gente que fez... aliás, essa questão de rádio e teatro, a mim encanta demais, né? Eu gosto demais do rádio, Adriano, né? Escuto, sou um ouvinte assíduo, né? E eu me lembro que tinha uma das minhas tias, a Janete, né? Irmã da minha mãe, ela fazia radioteatro com as colegas da Escola São José, né? Aqui na ZYY8? Sim, lá em cima, onde era a Câmara de Vereadores, né? Onde hoje fica a Procuradoria, né, Adriano? Sim. Mais ou menos naquele andar onde fica a Procuradoria Geral do município. Lá estava a rádio. Eu me lembro de muita gente, era um fenômeno, tinha uma plateiazinha assim, tu não conhecia, não. Mais novo que eu. Tinha umas cadeiras ali, então o pessoal com programas ao vivo, né? E a sonoplastia é uma coisa maravilhosa, né, Adriano? Que talento, né? Então a porta rangendo, né? Um crime, o grito, o suspense, né? E elas faziam coisas assim, histórias infantis naquela época. Era a Janete, a irmã do Schwartz, que era a Mariane, né? Essa tu conhecesse bem? Sim, né? Bastante. Outra pessoa que era Doris Berwanger? Não, Berwanger, não. A Doris, daqui a pouco eu lembro, né? E outras tantas, a Terilix. Sim. A Terilix, pessoa muito inteligente da família ali. Ela falou em Lix em geral, é gente inteligente, né? Procuradora-Geral da República. Ela, né, Adriano? Aliás, precisamos entrevistá-la, né?
Fica aqui já, olha, tem a tua missão, hein? Missão, já te passei aqui ao vivo. Né? Infelizmente, os Leaks perderam um pouco da raiz aqui de Montenegro, né? Mas... E não vem com tanta frequência como vinham antes, né? Sim. O próprio Armazém Leaks era ainda um elo, né? É verdade, né? Eu, puxa vida, quantas coisas comprei ali, né? Mas isso tudo, Adriano, a gente vai fazendo com muito prazer e que bom que a gente tem essa possibilidade, né? Eu acho que era Doris Weissheimer. Sim, Doris Weissheimer. Era a irmã do Vitor Weissheimer, né? Isso. E ela era mesmo, filha da dona Nonoca. Tu conhecesse a mãe dela, não? Sim. Dona Nonoca, tu conhecesse? Sim. Gente maravilhosa, né? Eram ali quase vizinhos da minha avó, da avó Gelen, né? Do avô Gelen. E, portanto, é bonito, como é bom recordar essas pessoas que andam por aí, né? E, aliás, rendemos aqui essa homenagem. A Terelix nós temos que trazer para cá. Né? A Doris foi minha professora. É mesmo, Adriano? São João Batista. Tá aí. Bom, Teixeira, agora 11h54, chegou a hora de entrar no esporte. O Inter se ferrou ontem, né? E o Grêmio joga hoje contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais, um jogo difícil, né? Mas o Inter ontem realmente não teve grandes oportunidades, teve uma atuação bem razoável, né? E acabou perdendo. Bem, Adriano, depois da sessão Recordar é Viver, né, do Estúdio Aberto, nós mergulhamos aí num assunto pouco de gesto, né? Bastante. Nós vimos ontem, na viagem, a gente vinha escutando a reportagem, né? Falando da entrada em campo e coisa e tal, e quando eu te deixei em casa, o jogo estava começando, né? Mas, o que dizer, né, Adriano? Eu vim escutando agora, aproveitando o trajeto, né, aqui até o estúdio, eu vinha escutando uma rádio de Porto Alegre. Então, o pessoal falando, colocaram a fala do Abel, e eu me confesso assim, eu devo dizer, né, eu preciso fazer um cursinho para... Eu preciso me reciclar. Né? Para entender? Para entender. Porque o que está acontecendo é o seguinte, os caras perdem, né? E os jogadores, o D'Alessandro disse, não, a torcida não deveria criticar um time que vem ganhando. Bom, vem ganhando, mas a questão não é por ter ganhado vários jogos, mas é por ter perdido um essencial, né? Quer dizer, era um jogo de 6 pontos, era uma oportunidade de o Inter se manter na cabeça, né? Porque se o Cruzeiro hoje atropela o Grêmio, o Cruzeiro se distancia, vai para 5 pontos, né? E o Cruzeiro, para pegar no rabinho do Cruzeiro, está difícil, né? Da raposa, né? A raposinha felpuda, pegar no rabinho da raposa está complicado, né? Está muito liso, eles passaram passaram o sebo nas canelas, como se dizia antigamente, né? O que dizer, Adriano? Aí o Abel Braga. O Abel diz, não, eu estou orgulhoso do meu time, né? Eu estou orgulhoso, porque o time deu 570 passes contra 270 do São Paulo, né? É o tic-tac, né? Aí a estatística de que o Internacional teve 58% de posse de bola contra 42% do São Paulo. Eu não assisti o jogo, eu não posso falar muito mais do que isso, eu estou falando, né? Claro. Tu assistisse e pode dar uma opinião muito mais respeitável que a minha. Só tenho a dizer sobre os comentários pós-jogo, né? Não consigo entender. Diz, olha, melhor dizer, porque ele ontem o Abel reclamou da injustiça do resultado. Não, mas foi um resultado injusto. Mas espera aí, quantos jogos o Internacional ganhou jogando mal? Bateu o Bahia, foi o Bahia, né? Goiás. Não, o Goiás está falando do último, né? O Goiás gol contra, né? Ganhou lá. Aí do Bahia foi um jogo horroroso, né? Eu tenho um colega de empresa lá que é colorado, mas ele... Frangaço do goleiro. É lúcido, né? Ele é um cara lúcido, ele não está jogando nada, né? Então, de repente, não bate o São Paulo, perde para o São Paulo, gol do Ganso. Há que levar em consideração o seguinte, eu vi o gol, né? Eu assisti antes de dormir, eu assisti o gol. O time do São Paulo tinha vários atacantes. Eu acho que tinha uns 4 ou 5 bem próximo da pequena área e o Ganso sobrando, né? O Ganso bateu com o gol. Estava congestionado, né, Adriano? Mas o Ganso, eu acho que além da marca do pênalti, né? Ele estava à frente da marca do pênalti, quer dizer, o São Paulo não foi um time covarde, um time que se escondeu, e há que respeitar o São Paulo, né? E ter posse de bola não significa que seja um grande time, ou tenha desempenhado uma exibição fantástica, né? Por quê? Se for assim, então deixa o goleiro e o zagueiro trocando, um passando a bola para o outro, né? Deixa passar o tempo. Olha, posse de bola de 90%, né? Contra 10 do adversário, mas o adversário mais ferino, mais agudo, mais, né? Digamos assim, percussiente, né? Vai lá e mata o jogo. Futebol é assim. O pau que dá em Chico dá em Francisco. O Internacional andou ganhando alguns jogos aí, né? Com explicação meio
o pessoal diz assim, meio sobrenatural, né? E agora perdeu um contra um time muito qualificado, né? O time de São Paulo não é um timeco, né? Há que respeitar, não é o Asa de Arapiraca, né? Um bom time. É um bom time. E com um bom treinador, né? Remotivado. E mais, né, Adriano? Ascendente, né? Isso é muito importante, a questão de momento, né? Sei lá. Agora, quanto ao Grêmio, não há o que dizer. A tendência natural é dizer, ó, o Cruzeiro ganha, né? Agora, futebol é um esporte, como todos os demais esportes, o futebol às vezes surpreende, né? Vai lá, mais fechadinho, não sei como é que o Felipão vai escalar, mas do ponto de vista de orientação, acho que o Grêmio vai bem, obrigado, né? O Grêmio começa a se consertar. Pode tomar de 3-0 hoje, pode tomar de 4, né? Mas pode ganhar também, né? Não acha um time que, com bem orientado e também não tem um plantel tão medíocre, né? Dá para colher, quem sabe, alguma pérola, né? Lá em Belo Horizonte. Tomara, né? É hora de o Grêmio dar uma reagida e, quem sabe, subir um pouquinho na tabela, né? Para quem sabe, como ainda faltam muitas rodadas, quem sabe o Grêmio possa aspirar aí uma vaguinha ali, uma colocação, não vou falar de vaga ainda, mas chegar entre os 6 melhores, né? Claro. Depois vamos ver o que dá, né? Muito bem, Teixeira, meio-dia em ponto, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto, logicamente meio-dia em ponto para quem ouve a gente pela RPM. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Teixeira. É um prazer, né, Daniel? A gente vai falando de coisas e acho que é muito bom retomar esses temas aí dos montenegrinos, né? É verdade. Que estão fora de Montenegro, mas não adianta, Adriano. Aquela história de que quem bebeu a água do Rio Caí um dia volta a bebê-la, né? E isso vale também não só para Montenegro, como todos os habitantes do nosso querido vale, né? Que agora vai entrar numa fase aí, vai ter que decidir sobre o que fazer contra as enchentes. E fica aqui um grande abraço. Quem sabe voltamos amanhã. Um abraço a todos. Ok, tenham todos uma boa tarde. Fique agora com a boa música, quem está na RPM, da RPM Rádio.